E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje, como você deve ter percebido pela minha camiseta, vou voltar a falar sobre Jung. Mas não quero deixar passar mais uma vez batido que eu estou usando uma camiseta com uma caricatura feita pelo meu irmão, né? Que é um desenhista, um cartunista, muito criativo e muito talentoso, e você pode olhar aqui e perceber. Então, em alguns momentos eu uso os desenhos, as caricaturas que ele faz e às vezes eu me esqueço de dar o devido crédito. Muito bem, então vamos lá, vamos começar lembrando que eu tenho uma playlist sobre Jung, e isso é importante porque você pode então acessar essa playlist e escolher ou acompanhar todos os vídeos que foram feitos sobre o Jung. E eu tenho feito isso, tenho procurado pegar em cada vídeo e explorar apenas um conceito, né? Quer dizer, o meu projeto é o projeto de poder simplificar o máximo possível a vida de quem está assistindo os vídeos, né? De tornar acessível o conhecimento. E para isso, então, eu prefiro muitas vezes gravar diversos vídeos e fragmentando as coisas em doses que vocês possam então compreender. Então há muita coisa já sobre o Jung, algumas coisas similares ao que eu vou falar hoje. Então, se você tiver alguma dificuldade com alguns conceitos, consulta lá a playlist que você vai então observar algumas coisas e vai poder aprender e se aprofundar também com os outros vídeos que eu produzi, tá bom? Hoje eu quero falar desse livro chamado aqui, ó, O Abuso do Poder na Psicoterapia e na Medicina, no Serviço Social, no Sacerdócio e no Magistério. É um livro fino, né, que faz parte da coleção publicada pela Paulus, Amor e Psique, uma coleção muito importante que ajuda a popularizar os conceitos e as ideias do Jung, de certo modo atualizando, de certo modo inovando ideias produzidas pelo Jung e também trabalhando dentro do espectro conceitual de Jung. Esse livro aqui é produzido por um médico suíço, um analista junguiano, cujo nome é bastante difícil, né, de pronunciar, é Adolf Guggenbühl Regge. Enfim, vamos lá. Ele foi presidente da Sociedade Internacional de Psicologia Analítica, ou seja, ele foi a principal autoridade no campo de pesquisa e de terapia sobre Jung, né? Vocês devem saber que a psicologia do Jung é também chamada de psicologia analítica. É importante a gente prestar atenção em algumas coisas que vão aparecer nesse livro. Naturalmente que eu não vou falar do livro como um todo, eu vou só destacar algumas ideias, né? Eu peço desculpas se muitas vezes eu acabo simplificando demais as coisas, ok? Esse é um livro dedicado a falar sobre a sombra das profissões de caráter de ajuda humanitária, né? Então, vamos pensar que aqui nós temos profissões extremamente importantes, né? Vamos lembrar de novo, psicoterapeutas, médicos, sacerdotes, professores, professoras e pessoas também do campo do serviço social. Quer dizer, ninguém duvida que essas pessoas talvez estejam entre as mais altruístas que existem, né? Você sabe que a palavra altruístas é exatamente o oposto de egoísta, quer dizer, pessoas que dedicam a sua vida a ajudar outras pessoas que estão em situação de dificuldade, né? O médico ajudando aqueles que estão doentes, o psicoterapeuta ajudando as pessoas que estão passando por alguma situação de trauma, de sofrimento, o sacerdócio também voltado para ajuda no sofrimento, o serviço social para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e o magistério, naturalmente, que é uma profissão que ajuda em muitas culturas, através da educação, é que a gente consegue algum tipo de ascensão social, econômica principalmente, né? Então são pessoas que estão ajudando as outras ou que estão ancorando a ascensão social ou a passagem por uma situação dolorosa e difícil. Então, em tese, essas pessoas são pessoas bem intencionadas, são pessoas
que tem como objetivo de vida ajudar o outro. Só que não, né? É isso que diz o médico suíço aqui, o Adolf, né? Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, ele está trabalhando então com os conceitos de arquétipo, tanto do Jung, né? Tanto o arquétipo da sombra como o arquétipo da persona. Então o arquétipo da persona diz respeito a tudo aquilo que nós assumimos como conscientemente que nós somos, né? Uma espécie de cartão de visitas, é como eu me apresento diante da sociedade, diante dos outros, é como eu gosto de ser identificado pelo outro e é como eu identifico a mim mesmo. E o Jung dizia que isso está baseado no arquétipo da persona. E a persona tem o seu oposto, quer dizer, para você se identificar com algo, você tem que recalcar ou tem que negar uma série de coisas. E normalmente o arquétipo que está ligado a esse refúgio da nossa personalidade, do nosso temperamento, do nosso modo de ser, é o arquétipo da sombra. Então, na luz, ou seja, aquilo que é visível e assumido é a persona, na sombra está aquilo que é recalcado, aquilo que eu nego, seja de forma consciente ou inconsciente. Então o que ele está dizendo é o seguinte, na luz está a figura do médico, do psicoterapeuta, do professor, da professora, certo? Do sacerdote, aquela pessoa que está bem intencionada em ajudar o outro, aquela pessoa sensível ao sofrimento do outro, é aquela pessoa que doa a sua vida pelo outro. E dentro de cada um de nós, né, eu me incluo entre as pessoas que estão preocupadas com o outro, dentro de nós existe também uma dimensão sombria, quer dizer, existe um egoísta, existe um charlatão, existe um tirano, quer dizer, existe uma série de dimensões do nosso temperamento, da nossa personalidade, que a gente tem que negar para poder assumir esse papel público. E, naturalmente, a tese do Adolf, né, desse médico suíço, está baseada no Jung. O que é que você faz com a sombra? Você não deve negar a sombra, você deve sempre assumir, porque quando você assume a sombra, você tem a oportunidade de integrá-la à sua totalidade e você tem possibilidade de dialogar, você tem possibilidade de se conscientizar, de trazê-la para a consciência e diminuir os impactos dessa sombra sobre as suas ações inconscientes. Então não significa naturalmente que o médico é um charlatão, não significa que o sacerdote é um charlatão, significa que todo médico, todo sacerdote, todo professor ou professora tem que lidar com o charlatanismo, tem que lidar com o seu egoísmo, tem que lidar com o seu excesso de autoridade, tem que lidar com a sua tirania, tem que lidar com o seu desejo de poder e tem que aprender a fazer isso para que ele não passe a utilizar esses aspectos da sua personalidade, do seu ser interior, sem estar percebendo, né? Ou seja, todos nós que cuidamos de outras pessoas precisamos cuidar de nós mesmos e precisamos também ser cuidados por outras pessoas. Eu acho que é isso que é extremamente importante. A gente sabe, por exemplo, que todo terapeuta, todo analista, ele está também num processo de supervisão. Então ele está cuidando de outras pessoas, está exercendo a sua atividade profissional, mas ele também está se submetendo à terapia exatamente para poder aprender a administrar todo esse processo. Mas isso a gente sabe que não acontece com os médicos, isso não acontece com as pessoas da área do serviço social, isso não acontece com professores e professoras, isso não acontece com sacerdotes, né? Então essas pessoas precisam se cuidar, precisam estar de olho na dimensão sombria da sua personalidade. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu peço então para você se inscrever no meu canal, lembrar de se inscrever sempre, deixar o seu like aí se você gostou, naturalmente, e se puder compartilhar nas suas redes sociais um link do meu vídeo, isso vai ajudar bastante a difundir esse trabalho, que é um trabalho totalmente voluntário. E se você quiser sugerir temas ou simplesmente quiser expressar a sua reação àquilo que eu tenho dito, eu vou ler isso com bastante atenção e certamente isso vai ajudar bastante no meu trabalho aqui, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.